Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula, né, de resolução de exercícios, 100% focada no seu edital da Guarda Municipal aí do Maracanaú, tá? Abordaremos agora informática, tá? Questões aí focadas para a IDECAN, tá? Hoje a gente vai abordar segurança da informação e internet, tá? Internet. Nas próximas aulas, internet, tá? Nas próximas aulas aí a gente vai tratando aí de mais temas. Por hoje, né, vamos abordar um leque até considerável de questões sobre esses assuntos, onde a gente vai abordar muitos conceitos aí essenciais. Você não pode chegar na sua prova sem esses conceitos. Então, assim, sem mais delongas, meu nome é Antônio Gabriel, esse aqui é o meu Instagram, caso você queira estar por dentro aí das novidades. E é isso, vamos à nossa primeira questão. Galera, primeira questão da Guarda Municipal de Fortaleza, bem recente. Ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Segurança da informação é a proteção de dados de propriedade das organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Entre os princípios da segurança da informação, tem por principal objetivo preservar o sigilo dos dados. Cara, muita atenção. Essa é a chave para você resolver a questão. Ele diz que existe um princípio que é responsável por preservar o sigilo dos dados. Vamos continuar lendo a questão. Significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas, nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. Aí ele quer dizer qual é o princípio. Galera, muito importante, vamos revisar agora os princípios, os principais princípios da segurança da informação, né? O tal do SIDA, né? Ou seja, nós temos a confidencialidade. O que é a confidencialidade? É justamente, galera, essa garantia, é uma garantia, tá? De que as pessoas de que apenas as pessoas autorizadas vão ter acesso ali àquela informação. Né? Não faz sentido uma informação, por exemplo, sigilosa, uma informação que só pode pertencer ali a uma determinada organização, ao setor de inteligência, não faz sentido que essa informação fique disponível ali a bel prazer das pessoas. Já pensou, por exemplo, que se o setor, né, de inteligência ali da polícia tornasse pública, né, uma informação ali sigilosa, né, de caráter sigiloso, as organizações criminosas e tal, elas estariam, né, a um passo à frente. Então a confidencialidade, ela serve justamente para servir como essa garantia, né, de que apenas as pessoas autorizadas vão ter acesso às informações. Por outro lado, nós temos também a integridade, né, que é justamente a nossa próxima garantia, né, de que as informações elas são verdadeiras e elas não podem ser alteradas sem permissão, não podem ser alteradas sem permissão. A informação, né, ela tem que chegar lá da forma como ela foi valorada, né? Ela tem que chegar lá íntegra, ela não pode sofrer nenhuma alteração sem permissão, né? Da forma como a informação ela deve ser passada. Esse é o princípio da integridade, certo? Veja que os nomes, eles meio que são autoexplicativos. Por outro lado, nós temos também a disponibilidade, que é a garantia de que os dados e sistemas eles vão estar acessíveis para as pessoas autorizadas quando necessário. Exatamente. Eu preciso que a minha informação esteja disponível para que quando eu precise, né, ali acessá-la, trabalhar com ela, né, gerenciar essa minha informação, ela esteja disponível para mim. Então é muito importante que a informação, né, que os dados eles estejam disponíveis. Beleza. E por último, nós temos a autenticidade, né? Que é a garantia de que a informação ela é genuinamente, presta atenção, essa é a palavra-chave, originada de uma fonte específica, tá? Específica, ou seja, é uma informação oficial, uma informação autêntica, certo? Não é uma informação genérica, certo? É uma informação, como é que a gente pode dizer? Uma informação credenciada, que tem, de fato, ali uma procedência, beleza? Então, agora, né, que já explicamos esse princípio ficou fácil, né? Qual é o princípio da segurança da informação, galera? Que tem por objetivo preservar o sigilo dos dados. Um dado, né, que é sigiloso, qual é o princípio que vai fazer com que esse dado permaneça sigiloso? Obviamente,
é a confidencialidade, né? Um dado confidencial, um dado que não pode ser exposto para a grande massa. Ele só deve estar ali disponível, né, para uma organização, para um grupo, né, de pessoas ali específico, certo? Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta, tá? Confidencialidade. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda questão. Ela diz assim, sobre os conceitos de backup e seus tipos, né? Temos o completo, o incremental, o diferencial. Assinar a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui um resumo, tá? Para a gente entender como é que funciona aqui os tipos de backup, tá? Primeiro tipo, nós temos o backup incremental, tá? O backup incremental, galera, ele é usado para armazenar os dados alterados desde o último backup, tá? Desde o último backup. Como assim, professor? Vamos supor, no dia 18/1, você fez um backup, tá? Um backup B1, certo? No dia 19/1, você fez um backup B2. Backup B2, de qualquer tipo. E no dia 23/2, houve um hiato, né, entre B2, você fez um B3, e esse B3, cara, foi um backup incremental. Certo? Um backup incremental, certo? Qual vai ser, né, a sua referência para o backup incremental? O backup B2, porque é exatamente isso que o backup incremental faz, ou seja, ele incrementa, né? Você vai pegar de B2, o B2 vai ser sua referência. Por quê? Porque o B2 foi o seu último backup, tá? Então o backup incremental, ele vai pegar ali de B2 para frente, né? Ou seja, apenas os dados desde o último backup são copiados, né? E aí nós temos algumas decorrências, né, desse processo, né? Justamente porque ele é um processo mais rápido e requer menos espaço de armazenamento. Por quê? Porque você não vai pegar B1, né? Você não vai pegar B1 e nem os anteriores a ele. Você vai pegar o que? Só B2, os dados que você alterou de B2 para lá, tá? Em seguida, né, nós temos o backup diferencial. O que é o backup diferencial? Cara, o backup diferencial, o que vai mudar, né, é o referencial dele, certo? O backup diferencial, apaguei para a gente ter mais espaço aqui na nossa tela, ele vai pegar todos os arquivos, certo? Atualizados, tá? Alterados, em relação ao último backup full, tá? Backup full a gente vai explicar daqui a pouco. E aí não é necessária a comparação com os dados salvos anteriormente, né? O backup diferencial, galera, qual é um ponto negativo dele? Ele vai demandar mais espaço de armazenamento. Porque imagina aqui, você fez um backup aqui B1, certo? Em um determinado dia. Esse backup foi um backup incremental. Aí você fez um backup full, perdão. Um backup full, certo? Você fez aqui um backup B2, ele foi um backup incremental. B3, você meteu incremental também. B3. B4, você meteu outro incremental, B4, e aí esse B5, aqui incremental, né? Aqui é incremental. E aqui cai em B5, você, não, agora eu vou fazer um backup diferencial, certo? Vou fazer um backup diferencial. Qual vai ser a referência do teu backup diferencial? A referência do teu backup diferencial vai ser exatamente esse backup full aqui, certo? Ele vai pegar, ou seja, tá? Ao passo que, se você fizesse um backup incremental, por exemplo, você só pegaria o último backup, né? No caso aqui B4, como você fez um backup diferencial, você vai pegar todos os dados, né? A partir do último backup, do backup full para lá. Ou seja, você vai pegar B2, você vai pegar B3, você vai pegar B4, né? Ou seja, você vai requerer, né, demandar, né, melhor dizendo, um maior espaço de armazenamento, né? Então, todos esses arquivos gerados a partir do backup full, né, do backup full para lá, eles serão armazenados no nosso backup diferencial. Essa é a diferença, né? Se fosse, por exemplo, backup incremental, você só pegaria aqui do B4. Como, né, aqui no B5, você está fazendo um backup diferencial, você vai pegar todos, né, do último backup full para lá, certo? Essa é a grande diferença. E nós temos agora, finalmente, né, disse que ia explicar para vocês o nosso backup completo ou backup full, né? O backup full, galera, ele é a base para todos os outros tipos de backup, não tem jeito, né? É o backup completo, né? Justamente aqui, ó, ele é uma cópia completa de todos os dados, arquivos e volumes, né?
E ele vai justamente substituir o backup anterior em cada nova execução, né? E todos os seus arquivos são copiados novamente. Então vamos supor que aqui tu tem B5, né? E vamos supor, na verdade, vamos explicar de novo, certo? Só essa questão do backup foi para a gente entender melhor. Vamos supor, de novo, dia 18, tu fez um backup, 18/1 tu fez um backup, certo? Um backup B1. Dia 19, tu fez um backup B2, tu tá viciado em backup, cara, tu tá viciado em backup. Dia 20, tu fez outro backup, B3. E aí no dia 22/2, tu também fez um backup B4. E aí, sei lá, no dia, sei lá, 2/3, tu resolve fazer um backup full, um backup completo. Cara, ele vai pegar tudo. Toda a tua vida, toda a tua história vai estar no backup full. Ele é o backup completo, tá? Ele vai pegar tudo aquilo ali e absorver. E, obviamente, é um backup que né, demanda mais tempo, mais espaço, né? É o backup total, certo? Onde tu vai pegar toda a tua história, todos os teus dados, toda a tua vida e vai colocar nesse backup, certo? Backup completo, backup full, tá? Vamos às alternativas. Ele diz assim, o backup full tem como vantagem a economia de espaço necessário para a realização do backup. Não, cara, backup full é tudo, né? Então não tem esse lance de economia de espaço. Se você está pensando em economia de espaço, não opte pelo backup full, não é assim. Backup full é mais rápido que um backup incremental? Nunca, jamais. Né? O backup incremental está ali, é só o último dado, né? O último backup, a referência vai ser só o seu último backup e pronto. Né? Backup full não, é tudo. Né? Então, óbvio que o backup full ele vai ser o backup mais demorado. Um backup diferencial é mais prático que um backup incremental? Aí já está errado. Né? O incremental é bem mais prático. Uma vez que o diferencial incrementa as alterações do último backup com as novas alterações. Não, cara, tá errado, né? O backup incremental ele vai ser mais rápido, porque enquanto o diferencial, né, o backup diferencial, o referencial dele é o último backup full, o incremental ele não olha para isso, é só o último backup, é só do último backup para cá e pronto, acabou, né? Então não tem isso. Um backup full é mais rápido que um backup diferencial, cara, aí já errou, né? Errado. Um backup diferencial analisa somente o último backup full para ver o que mudou desde o último backup. É exatamente isso. Ele vai pegar o último backup full e vai ver o que mudou e aí vai fazer o seu backup, né? Adicionar ali as novas informações que foram alteradas aí nesse range de tempo, beleza? Vamos para a próxima questão. Então, galera, vamos aqui para a questão 3. Assinale a alternativa que contém a ordem correta dos itens abaixo e suas respectivas informações. Então, ele dá aqui uma série de conceitos para a gente. Então, vamos lá. Galera, vamos lá. Dispositivo de segurança que monitora tráfego de entra e sai da sua rede. Galera, quem é esse cara? Esse cara, é o firewall. O que é o firewall? Tá aqui, né? A definiçãozinha aqui pra gente. Ele vai ser o quê? Ele vai ser uma barreira de segurança entre uma rede interna e uma rede externa. Ele vai funcionar como uma espécie de porteiro, tá? Dizendo o que pode e o que não pode entrar na sua rede, certo? Por quê? Porque ele vai justamente controlar exatamente esse tráfego, né, de rede com base em regras pré-definidas. Ou seja, você vai setar, você vai dizer, né, quais são as regras, e ele vai obedecer essas regras e vai dizer, ó, é mais ou menos como se fosse um cara crachá, né? Ele vai lá olhar, tal, vai dizer, ó, você entra, você não entra e tal. Então, e qual é a conclusão disso, né? Ele vai justamente proteger contra ameaças e acesso não autorizado, né? A galera usa muito isso aí, sabe por quê? Aquele lance lá de controle dos pais é basicamente um firewall, né? Ou seja, é você dizendo, por exemplo, no Netflix, né, o que você deixa ou o que você não deixa seu filho assistir. É basicamente um firewall. Ele vai barrar, né, aquilo que não pode ser assistido. Então, o nosso primeiro aqui é o firewall. É o firewall, certo? Item 2. 3. Aí aqui a gente arrisca, na verdade, o A, né? Vamos ter um pouquinho de estratégia, né? Porque as questões longas aqui é bom a gente ter um pouquinho de estratégia. Beleza. Vamos lá. Converte solicitações de nomes em endereços IP, controlando qual servidor um usuário final alcançará quando digitar um nome de domínio no navegador web. Cara, quem é esse galera? Quem é esse cara, né? Na verdade, é o DNS, né? O que é o DNS? DNS tá aqui, ó. É o Domain Name System, né? Ou seja, sistemas de nomes de domínio. Ele vai justamente traduzir nomes de domínio em endereços IP, né? O que são endereços IP? São endereços aí alfanuméricos, né? Que são basicamente usados, né? Para permitir a sua navegação na web, né? Porque, por exemplo, você digita, sei lá, um site, deixa eu ver, YouTube. O que faz você, quando você, né,
digita YouTube lá na sua barra de pesquisa e você ser redirecionado efetivamente ao site YouTube, né? É claro, atuam muitos protocolos nesse processo, mas o DNS é um desses protocolos, né? Que vai justamente traduzir esse nome de domínio, né? youtube.com e tal, o domínio, enfim, é muito mais do que isso, mas é o que vai traduzir esse nome de domínio em endereço IP, né? Um endereço alfanumérico que é efetivamente o que vai ser lido, né? E tal, ali em conjunto com os outros protocolos, que vai permitir a sua navegação na internet, né? Em vez de você digitar o IP lá, por exemplo, 9, não sei o que, você vai digitar só o domínio dele, né? E o domínio, né, vai ser lido ali pelo DNS, e o DNS vai transformar esse domínio, por exemplo, youtube.com.br, www.youtube.com.br, em efetivamente um número, né, um conjunto de números, né, chamado endereço IP. E esse endereço IP é o que efetivamente vai te fazer conseguir acessar aquele site, né, navegar ali na internet. Então esse é o nosso DNS. Então aqui é 3. Certo? Vamos lá. Protocolo usado para transferência de arquivos entre um servidor, sistema de armazenamento ou outro dispositivo através de uma conexão. Galera, presta atenção. Ó. Transferências de arquivos. Transferências de arquivos. Transferências de arquivos, cara, é o FTP, tá? Que é o File Transfer Protocol, né? O que o FTP vai fazer? Ele vai atuar nesse processo de transferência de arquivos e ele vai ser utilizado justamente para você transferir o arquivo entre um cliente, né, e um servidor na internet. O cliente é quem requisita, o servidor é a quem é requisitado, né? Ou seja, é basicamente isso. É File Transfer Protocol. É só um protocolo de transferência de arquivo. É onde você vai fazer essa comunicação de cliente e servidor, né? E você vai fazer essa transferência de arquivos. Transferência de arquivos, né? Obviamente através de uma conexão. Então aqui é 1. É um recurso de proteção de dados que criptografa unidades em computadores para ajudar a evitar roubo ou exposição de dados, tá? Cara, isso aqui é o BitLocker, tá? Obviamente, né, por eliminação a gente já acerta, mas é importante saber, né? O BitLocker é exatamente isso, é uma ferramenta de criptografia de disco do Windows, né? Para aquilo que está no seu disco de dados ali pessoais, contas bancárias e tal, as senhas, coisas importantes, elas não serem vistas na web, né? Ou seja, vai criptografar, né? Criptografar é basicamente vai mascarar aquela informação para que não seja uma informação legível, né? Ali aos hackers, né? Ou crackers, né? Como você prefira chamar. Então, ele vai proteger os dados, né, de um disco rígido, um HD, né, uma unidade de armazenamento. E qual o meio que ele faz para fazer essa proteção? Criptografia, né? Então, ficamos aqui com a nossa alternativa D. Vamos para a próxima. Galera, muito interessante, né? Questãozinha aí de sítio de busca, né? Muito interessante. Assinale a alternativa que apresenta o operador de pesquisa do Google a ser adicionado antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Isso daí eu acho que vocês estão cansados de saber, né? Obviamente é o arroba, né? Você vai pesquisar na rede social, você bota arroba, né? Acho que vocês não estão vendo porque está aqui no slide, mas o meu Instagram, né? Eu sempre coloco arroba Antônio Gabriel, né, .ss, né? Então, assim, para que esse arroba, né? Se no Instagram você não pesquisa, né, por arroba, você não bota lá arroba Gabriel, não. O arroba ele serve justamente para você pesquisar na web, né? Você é redirecionado na web. E obviamente, né, pode cair um fácil como esse, mas pode cair também, né, um mais específico, né? Então aqui eu deixei a explicação aqui certinha aqui de todos esses caracteres que foram abordados aqui na questão, asterisco, cifrão, e-comercial, ponto de exclamação. Então, você dá uma conferida aí no material que tem bem tranquilo lá para você. Beleza? Então, vamos lá. Galera, agora a quinta questão, né? Qual alternativa apresenta, né, os protocolos enviados em uma típica troca de e-mails entre servidores de e-mails através da internet? Então ele quer saber quais são os protocolos que atuam na troca de e-mails na internet. Só isso. Então, galera, muito cuidado, tá? Vamos ver cada um desses protocolos que foram apresentados aí na nossa questão. O que é o SMTP? Galera, o SMTP é o protocolo simples de transferência de correio, né? Simple Mail Transfer Protocol. Eu super indico, na verdade, né, você usar você decorar o nome desses protocolos, né? Não são nomes difíceis, tá? Normalmente esses protocolos eles são a sigla, então são siglas que abreviam, né, ali a função deles, né?
Então facilita muito o entendimento. Então esse SMTP é um protocolo que a gente usa, né, para enviar e receber e-mails na internet, né? Ele vai ser responsável aí pelo envio de mensagens, né, do e-mail do remetente para o destinatário, e a atuação dele é basicamente essa, né? TCP, Transmission Control Protocol, né? Esse aqui já é um protocolo de controle de transmissão, né? Ele atua ali na camada transporte e o papel dele é justamente estabelecer uma conexão confiável entre dois dispositivos para enviar e receber dados de forma ordenada e sem perda, né? Ou seja, vai garantir justamente aquele princípiozinho lá da segurança da informação que a gente estudou em outra questão, chamado integralidade, né? Veja como as coisas elas se complementam, integralidade, né? Então, veja como as coisas elas se complementam, né? Nós temos o IP, né? Muito conhecido, né, que é o Internet Protocol, né? Ele vai ser um protocolo ali que atua na camada de rede, né, que vai justamente permitir a comunicação entre dispositivos e uma rede, né? Você tem um dispositivo, um celular, um computador, e você tem uma rede, né? No nosso caso, a World Wide Web, né? A própria internet, né? Então, assim, a rede mundial de computadores, né? Então, assim, a World Wide Web é a rede mundial de computadores, enfim. Você tem, né, um dispositivo e um protocolo. Você precisa fazer a comunicação desses caras, né? Você precisa fazer a rede falar com o celular falar com a rede e aí entra o IP, né? Então ele justamente vai fornecer um endereço único, e aí que entra o lance do endereço IP, para cada dispositivo, mas basicamente como se fosse um RG, né, conectado à internet, né, para rotear os pacotes de dados, né? Ou seja, você vai precisar, é aquele negócio, para você viver no mundo, você não precisa de um RG, né? Um RG, um CPFzinho. Para você viver no mundo virtual, né, das redes, você precisa de um IP, né, um endereço único para cada dispositivo, e aí tem as formas de IP, IPv4, IPv6, isso aí é para outra aula. Mas enfim, o que você precisa saber é que o IP ele justamente vai atuar dessa maneira aí. E nós temos o DNS, né, Domain Name System, né, um sistema, a gente já viu, né, até esse protocolo, né, o protocolo de nomes de domínio, traduzir nomes de domínio, endereço IP, né, vai permitir que os usuários e tal, né, eu já expliquei essa parte aí. Então vamos ao que interessa aí, que é a nossa questão, né, quais são os protocolos? Cara, o protocolo SMTP, né, você precisa na comunicação de e-mail de um protocolo para enviar e receber e-mails, né, até porque é Simple Mail Transfer Protocol. Nós temos o TCP, também, né? Obviamente, nós precisamos de um protocolo para estabelecer uma conexão confiável entre dois dispositivos para enviar e receber dados de forma segura, né? Ou seja, você quer que o seu e-mail chegue no seu destinatário, né? Você remetente quer que o seu e-mail chegue no seu destinatário da forma como você mandou. Você quer a integralidade da informação. Então, com certeza. Nós temos o IP, que é um protocolo padrão da internet, né? Ele tem que estar. E nós temos o DNS também, né, que ele vai justamente pegar a sua informação ali do seu e-mail, né, a informação IP ali do seu e-mail, na verdade, vai pegar o domínio ali do seu e-mail e vai transformar ali no endereço IP para possibilitar ali a comunicação. Então, alternativa A, alternativa correta, tá? Todos esses protocolos, na verdade, eles vão ali atuar no seu e-mail, certo? No seu e-mail, na troca de e-mails, tá? Vamos lá, pessoal, próxima questão, sexta questão. Sexta questão, cara, ele diz assim pra gente, sexta questão. Para acessar, sim, galera, eu também trago questões de bancas parecidas, tá? Porque às vezes é aquele negócio, a gente fica, só IDECAN, só IDECAN, só IDECAN. Também existem questões muito boas, né, e bem parecidas com o estilo de cobrança da IDECAN em outras bancas. Uma delas é a VUNESP. Para acessar o site da prefeitura de seu município, o cidadão digitou o seguinte endereço no campo apropriado de seu navegador Google Chrome, né, em sua configuração padrão, município.jaguariúna.sp.gov.br. A assinatura alternativa contém a sigla que identifica genericamente o endereço eletrônico, como mostrado acima, né, e que permite a um site ser encontrado na World Wide Web. Galera, é a URL. O que é a URL, galera? O URL é o endereço que a gente usa para acessar recursos na internet, como sites e páginas na web, né? É o endereço, né? É o endereço. Por exemplo, você mora na Rua das Flores, número 31, por exemplo. O endereço da sua casa. Da mesma forma, os sites eles têm endereços, e esses endereços, né, são representados ali, né, pela URL, através desses endereços, né, ou seja, através da URL que você consegue acessar os recursos, né, os sites, as páginas na web. E aí eu coloquei também, né, para você aí
todos os conceitos aqui que são abordados na questão, né? O XML, o OSI, NFS, FTP, enfim, coloquei bem completo aí. Não vou, como a nossa aula aqui, a gente gosta de ir muito direto ao ponto, mas tá aí, né, para você ver. Vamos lá, pessoal, sétima questão, vamos lá. Uma empresa de comércio eletrônico pretende utilizar um mecanismo de criptografia, interessante, para gerenciar a comunicação de seus clientes com suas lojas instaladas em sites. Esse mecanismo vai utilizar uma mesma chave, presta atenção, mesma chave criptografada, tanto para codificar, cara, isso aqui tu já mata, né? Tanto para codificar como para decodificar informações, sendo usada principalmente para garantir o que? A confidencialidade dos dados. Esse tipo de chave criptográfica, esse tipo de chave de criptografia é denominado chave. Então vamos lá. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui pelas chaves, vamos deixar o resto para depois. Galera, o que é uma chave assimétrica? Uma chave simétrica. Cara, o que é uma chave simétrica? É uma chave compartilhada usada para criptografar e descriptografar dados, certo? Ela vai criptografar e descriptografar. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque na chave simétrica nós usamos a mesma chave tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Por isso que é simétrica, certo? Por isso que é simétrica. A chave simétrica, e aí, quais são as vantagens? Ela é mais rápida, certo? Porém, ela requer que a chave seja mantida em segredo entre as partes envolvidas, tá? Porque é aquele negócio, eu estou usando uma chave só para duas operações. A de criptografar e a de descriptografar. Então, por exemplo, eu tenho uma informação, certo? Eu tenho informação aqui, um pacote de dados aqui, certo? E aí eu preciso enviar esse pacote de dados para esse destinatário aqui, certo? Esse destinatário aqui. Eu estou aqui e eu preciso enviar esse meu pacote de dados para esse destinatário aqui. E aí, cara, eu vou, né, durante esse processo, a minha informação, ela tem que chegar criptografada. Por quê? Para nesse caminho aqui, né, nesse translado aqui do processo, as pessoas, né, zelar pela confidencialidade da minha informação, né? Muitos hackers estão de olhos, né, se bem que o termo é crackers, né, porque assim, a galera usa hackers num termo pejorativo, mas não necessariamente hacker é um termo pejorativo. Aí o pejorativo mesmo é cracker, né? Mas enfim, vamos falar hacker aqui para o pessoal entender. Durante esse translado aqui, a nossa informação ela precisa estar o quê? Ela precisa estar criptografada, né? Para no caminho, né? Esses atacantes ali maliciosos eles não pegarem, tomarem posse da informação e fazerem merda, né? E aí o que acontece? Esse cara aqui, ele não vai querer a informação criptografada, né? Eu tenho a informação, eu criptografo e mando para ele, certo? Esse cara aqui, ele é como se eu colocasse na caixa, né? Digamos assim. Só que esse cara aqui, ele não vai querer a caixa, ele vai querer o conteúdo que está dentro da caixa, né? Ou seja, ele não vai querer a informação criptografada, ele vai querer a informação descriptografada, né? E para isso ele vai pegar e usar eu não sei desenhar uma chave, né? Uma chave para descriptografar. Só que aqui tá, é a mesma chave que eu usei, para criptografar. Então, assim, nós temos só uma chave, tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Esse é o grande lance, o grande mistério, a grande dificuldade da chave simétrica. Por quê? Porque vai ser uma chave para criptografar e uma chave para criptografar e descriptografar. Então, essa é a chave simétrica. E aí você já matou, né? Ele mandou aqui a mesma chave para codificar e decodificar, ou seja, para criptografar e descriptografar, chave simétrica, tá? Então, é isso, tá? Chave assimétrica e hash, cara, você pode ler aí no nosso material, tá bem completo aí a explicação, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E, né, as pessoas, nossa, um vídeo de 2 horas e tal, nossa, o professor deve enrolar muito. Então, assim, pra galera não achar esse tipo de coisa, deixa aí para você baixa e aí é sucesso, tá? Vamos para a próxima questão. Beleza, vamos lá. Relacione o nome dos protocolos e serviços de rede na coluna à esquerda, com as funções dos protocolos e serviços de rede listados na coluna à direita. Galera, o que é o serviço utilizado para segurança nas redes, protegendo-as de tráfegos maliciosos na internet? Cara, esse daqui tá fácil, né? Esse daqui tá fácil. Tem as alternativas aqui, né? Faltando aqui colocar nos slides A, B, C, D e E.
Qual é esse, né? A gente já falou isso aí, né? Protegendo de tráfegos maliciosos, o lance do porteiro, que eu falei para vocês, que vai fazer o tal do cara crachá, que vai olhar e tal, quem passa e quem não passa. Cara, esse cara aqui é o firewall, né? É o serviço de segurança, né, que a gente vai proteger, né, a rede ali de tráfegos maliciosos, né? Inclusive, eu fiz meu ensino médio ali no IFCE Fortaleza, né? Na 3 de maio. E aí, cara, eu lembro que, tipo assim, a gente acessava o Wi-Fi da biblioteca, e isso eu só vim entender depois que eu comecei a estudar para concurso, né? E aí a gente ia lá para a biblioteca e a gente não conseguia jogar, né, usando o Wi-Fi da biblioteca. Por quê? Porque tinha um firewall, né, a galera lá do curso de informática colocou um firewall lá que barrava, né, todo pedido de comunicação, todo pedido de tráfego de jogos, né? Não sei como é que eles fizeram isso, né? Até hoje eu só sei que é um firewall, né? Não sei como eles fizeram isso, mas enfim. E esse tipo de tráfego eles barraram, né? Então a gente não podia jogar, né? Era pai e tal. Inclusive tem lugar, né, que barra YouTube e tal. Normalmente é usado para barrar coisas que precisam ser barradas, né? Por exemplo, pornografia, sites de vírus, essas coisas assim, enfim, coisas mais pesadas do que jogos online, tá? Mas, né, para fins educacionais, como era repartição pública e tudo, realmente eles precisavam bloquear, porque senão a galera ia entrar na biblioteca só para jogar e não ia ser interessante. Beleza. Qual é o protocolo utilizado para transferência de páginas na web? Cara, isso daqui ficou fácil, né? HTTP, né? É o HTTP, né? Nós temos esse protocolo que é usado, né, para nós navegarmos aí e nos transferirmos, né, entre páginas da web. Isso é bem facinho, HTTP. Serviço de resolução de nomes de domínio, tá? Essa definição aqui está muito estranha, né? Resolução de nomes de domínio, mas só pelo nome de domínio você já matava que era o DNS, né? Já estudamos também nessa aula, né? Domain Name System, né? Que faz a conversão ali do nome de domínio para endereço IP e tal, beleza. Protocolo de envio de e-mails. Nós temos o SMTP, né? Send Mail Transfer Protocol. Também já estudamos, né? Vamos enviar e-mails, né? Qual é o e-mail, qual é o protocolo que nós usamos? SMTP, certo? Então, 4135, alternativa C. 4135. Espero que tenha ficado claro para todos. Conceitos aí muito importantes. Nona questão, vamos lá. Mais segurança da informação. Tome. Vamos lá. Nona, a segurança da informação baseia-se em 3 pilares, né? Às vezes eles usam 4, né? Que é a confidencialidade, integralidade e disponibilidade, né? Às vezes algumas provas vêm 3, outras provas vêm 4. Por via das dúvidas com esses 4. Com base... Ixi, nem tem água aqui, ó, mas vamos lá. Com base nessas informações, analisa as afirmativas a seguir. Qual é o pilar que zela, né, aí por garantir o acesso por pessoa ou dispositivo devidamente autorizado? Aí fica fácil, né? A todo o hardware, software e dados sempre que necessário. Galera, a informação tem que estar lá disponível. Sempre que eu preciso trabalhar com aquela informação, tiver que trabalhar com ela, tem que estar lá disponível para mim. Qual é? Cara, fica fácil, né? É a disponibilidade, certo? Disponibilidade nós temos na letra A e na letra E, né? Beleza, aí fica fácil. Aí fica fácil. Então vamos lá. As informações devem ser armazenadas de forma como foram criadas, de modo que não sejam corrompidas ou danificadas. Cara, tranquilo, né? Eu preciso da minha informação o quê? Íntegra. Íntegra. Então, tem A que já achamos a resposta, né? Vamos só conferir aqui. As informações não poderão ser vistas ou utilizadas sem as devidas autorizações de acesso por pessoas ou dispositivos. Confidencialidade, tá? Confidencialidade. Precisamos de informação confidencial. Só quem deve ter acesso àquelas informações, né, que pode acessá-las, né? Quem não é de direito daquelas informações, que não acesse. Então, alternativa A, próxima questão. 10ª questão, intranets. Intranets, tem uma muito interessante. Vamos lá. Galera, a 10ª questão, vamos lá. O que são as intranets? São redes restritas, né? As intranets são criadas para atender a necessidade de grupos de usuários específicos. Logo, a intranet possui quantidade de usuários pequena quando comparada com a internet. Exatamente isso, galera. Normalmente, por exemplo, você tem ali o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eles têm uma intranet deles, né? Eles precisam de uma rede particular. Eles estão lidando ali com informações sigilosas, dados bancários de pessoas, instituições, né? As operações dele também precisam de uma rede específica, né? E
não só o Banco do Brasil, mas muitas organizações, né? E aí você pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa, né? E a internet, que é todo mundo, é óbvio que o número de usuários na intranet ali do Banco do Brasil, por exemplo, é muito menor se comparado com, né, todo mundo, né, que usa a internet. Então, essa alternativa aqui tá certo? Logo já eliminamos a nenhuma, né? Todos aqui. Tem uma aqui que tá repetida, né? Na verdade, tem 3 aqui que estão repetidas. Mas enfim, galera, não vai afetar muita coisa. Eu acho que deve ter sido um erro de digitação, né? Tem 3 repetidas, não pode. Mas enfim, não vai alterar. Por se tratar de uma rede sempre restrita, uma intranet não permite que usuários autenticados nessa rede consigam acessar informações externas a ela. Não, cara. É uma rede restrita, né? É uma rede de usuários autenticados, mas as pessoas de uma intranet, elas conseguem acessar informações externas de uma internet, de outras redes, né? Não existe essa restrição, né? É aquele negócio. Quem é de fora não pode acessar a galera da intranet. Mas quem é da intranet pode acessar a internet comum, normal. Né? Então essa alternativa aqui tá loucura. Né? Logo nisso, você já elimina essas duas aqui, essa daqui, se, né? Eu acho que foi um erro aqui de digitação, porque não pode, pô. Um bocado de alternativa e só sobra um. Mas vamos ver aqui a 3. Computadores ligados a uma intranet nunca utilizam números IPs para sua identificação dentro da rede. Cara, tá errado, cara. Por quê? Porque o princípio é o mesmo, certo? O que muda é quem pode acessar essa rede. Mas vai ter protocolo do mesmo jeito, vai ter comunicação do mesmo jeito, vai ter essas coisas do mesmo jeito. O que muda é só quem pode acessar. É uma rede feita para poucas pessoas ali de uma organização. Então você dizer que os equipamentos e tal não vão ter números IPs e tal, cara, loucura. Precisa de um número IP, porque o IP é a base para você conseguir, né, fazer as comunicações, né? Como falei, o exemplo do RG, cara, é aquele negócio. Você pode ter um RG civil, né, ali fazer parte ali do grupo civil da grande massa, mas, por exemplo, você vai e passa aí no concurso de Maracanãú, beleza, você vai fazer parte de um grupo restrito ali, que é os guardas municipais de Maracanãú, mas você vai precisar do seu RG para resolver as coisas da sua vida normalmente, né? Então, a alternativa 3 aqui, ela tá errada também, então só a alternativa 1 vai estar correta, alternativa C. Vamos lá, pessoal. 11ª questão, ela diz assim pra gente. No contexto de segurança da informação, analise os itens a seguir. Software que recebe atualizações periódicas, com informações sobre novos malwares, né? Com o objetivo de proteger o computador, eliminando e impedindo a propagação de novas ameaças. Galera, esse aqui é o antivírus, tá? Esse aqui é o antivírus. O antivírus, ele justamente ele vai ficar detectando ali, ele vai ficar no radar, ó. Ele vai ficar no radar justamente para ver se ele identifica ali novos malwares, ele vai sempre estar escaneando, né? Obviamente, se o antivírus for um antivírus bom, né? Ele vai sempre estar de olho para ver quais são as possíveis ameaças, né? As possíveis ameaças, né? E não só vírus, mas a grande maioria das pragas, né, o antivírus vai proteger, o antivírus é só um nome, mas ele vai proteger, né, e vai te alertar justamente para que você possa ali estar a par e fazer, né, às vezes ele executa sozinho, às vezes ele pede para você executar e tal, mas em regra é assim que o antivírus trabalha, certo? Então, antivírus. 2. Protege as redes de computadores, filtrando os pacotes de dados e permitindo o tráfego. Olha aqui, cara, como as questões elas se repetem. Ó, permitindo o tráfego somente do que for permitido previamente. Cara, o que é isso aí? O que é isso aí? Fala pra mim. Tu já sabe, né, pô? Isso aqui é o firewall, pô. Firewall. Firewall. Barreira de fogo, né? Firewall. Parede de fogo, uma coisa assim. Refere-se à manipulação das pessoas pela persuasão a fim de descobrir informações sigilosas. O que é isso aí? Cara, isso aí é a engenharia social, tá? Muito cuidado. Engenharia social. Engenharia social, certo? Engenharia social, cara, é uma técnica, como é que pode dizer, mais mecanizada. Tá? Ela não é uma técnica tão eletrônica, tão de programação assim. É persuasão, tá? É persuasão, é manipulação, é truques, certo? Truques, certo? Isso aí é engenharia social. Então, antivírus, firewall, engenharia social, alternativa B. Próxima questão, nossa última questão, né? Eita, isso aqui já é outra coisa. Mas, próxima questão. Essa aqui eu nem formatei direito.
tanto assim e tal, mas vamos lá. A realização de uma, essa aqui é só pra gente, sei que você já tá cansado, aí é só pra você dizer, acertei a última questão do professor e tal, pronto, posso dormir. A realização de uma ou várias cópias de segurança de dados, de modo que possam ser restaurados em caso de desastres, denomina-se backup, né, cara? Isso daí eu botei só para você ir com a consciência tranquila e tal. Esse daí é o famoso para não errar, né? O backup é exatamente isso, tá, galera? Vai fazer ele as cópias de segurança, né? Para caso, para caso aconteça alguma coisa, seu computador papoque e tal, enfim, seu cachorro aí coma seu computador, enfim, acontecer alguma coisa no seu celular e tal, você tem ali um cópia de segurança dos seus dados ali para que você não perca suas informações. Pronto, backup, tá? Se você não entendeu também lá no começo que a gente falou de backup e tal, esse é o backup, tá? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí, professor Antônio Gabriel. Desculpem estar ausente aqui do YouTube, tá? É porque realmente eu não faço só isso na minha vida, né? Tenho um emprego paralelo, no qual eu preciso dedicar minha atenção. Tenho, enfim, outros compromissos, né? Também fui aprovado, né? Em alguns concursos, mas continuo estudando, né? A gente não pode parar, né? Assim, estudo é um estilo de vida, né? Obviamente, para alguns, para muitos é uma fase transitória, mas para outros é um estilo de vida. E estudar faz parte do meu dia, faz parte de quem eu sou e tal. E é isso, né? Eu busco através desse canal, né? Compartilhar conhecimento. É basicamente isso, né? Não sou formado em nada, né? Se não no ensino médio, enfim, curso técnico, essas coisas assim, né? Mas, né, o que eu aprendi e venho aprendendo nessa jornada de concurseiro, né? Eu passo, porque eu sei que tem muita gente que isso aqui já é um ouro, né? Isso aqui, slides com conteúdo sistematizado e tudo já é um ouro, né? Então, assim, para mim era, né? Até hoje é, né? Eu vejo, assim, o professor e tá com slides bom, conteúdo, pego, assim, para dar uma estudada, porque é muito interessante quem produz material bom. Então, esse aqui é de um simulado aí que eu estava corrigindo, aproveitei os slides. Mas enfim, pessoal, é isso aí, tá? Professor Gabriel, contem comigo, tá? AntônioGabriel.ss, se tiver alguma dúvida, mandem lá no direct, é isso aí. Nos próximos dias, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, a gente já deve estar anunciando aí nossos pacotes simulados aí, completos, para a Guarda Municipal de Maracanaú. E posteriormente, Calcaia, vamos ter também a AMC, e se Deus permitir, teremos também aí outros projetos, tá, pessoal? Fiquem com Deus, grande abraço, podem contar com a gente, vamos por mais.